Hoje não tem vinheta, não tem música de abertura. O assunto é pesado demais para qualquer formalidade. A cidade de Itumbiara ainda tenta respirar depois de um dos episódios mais devastadores dos últimos anos. Um caso que atingiu diretamente a família do então prefeito John Araújo e mergulhou toda a região em luto profundo. 2 meninos, de 8 e 12 anos, tiveram suas vidas interrompidas de forma brutal. E o responsável era alguém que deveria protegê-los, Thales Araújo, genro do prefeito. Após cometer o ato, ele também colocou fim à própria trajetória. Uma sucessão de decisões que destruiu um núcleo familiar inteiro em questão de minutos. Mas se você acha que a história terminou ali, está enganado. Porque ficou alguém. Ficou Sara Tinoco Araújo. Nas últimas atualizações divulgadas por veículos da região e também pelo jornalista Renato Cardoso, surgiram relatos perturbadores sobre o que aconteceu durante o velório das crianças. Um momento que já seria insuportável por si só, acabou se tornando ainda mais doloroso. Sara compareceu para se despedir dos filhos, primeiro de um, depois do outro. Um deles ainda chegou a ser socorrido, e ela conseguiu vê-lo com vida antes do desfecho final. Imagine o peso emocional disso. Imagine a mistura de esperança e desespero. E, como se não bastasse, durante o próprio ritual de despedida, surgiram ameaças. Sim, dentro do velório. Segundo diferentes fontes que cruzaram as mesmas informações, houve hostilidade direcionada a ela. Em um dos momentos mais frágeis que um ser humano pode atravessar, Sara teria sido intimidada. O próprio prefeito passou mal diante da cena e da pressão emocional. E aqui começa outra camada dessa história. Nos bastidores, começaram a circular vídeos e especulações sobre a vida pessoal de Sara. Comentários sobre um possível relacionamento fora do casamento passaram a se espalhar pelas redes. Fala-se que Thales teria contratado alguém para investigar a esposa, reunindo imagens e registros que comprovariam uma suposta traição. Mas aqui é preciso deixar algo muito claro. Se existiam conflitos conjugais, isso era um problema do casal. Questões íntimas, privadas. Nada, absolutamente nada justifica o que aconteceu. Não cabe a ninguém na internet julgar, afirmar ou condenar com base em vídeos cuja autenticidade sequer foi comprovada publicamente. Ainda assim, a narrativa ganhou força e junto com ela veio o tribunal virtual. Quem é Sara Tinoco Araújo, além do rótulo que tentaram colar nela? Ela não era financeiramente dependente do marido. Tinha seus próprios negócios, investia em empreendimentos e buscava autonomia. Era conhecida por administrar um quiosque ligado à marca WePink, além de outros projetos comerciais na cidade. Trabalhava, empreendia, construía a própria identidade. O casamento com Thales já enfrentava desgastes há algum tempo. Segundo relatos, a relação vinha se enfraquecendo gradualmente. Como acontece em muitos lares, o casal teria decidido manter a união por causa dos filhos. Só que existia outro elemento na equação: a política. Thales ocupava o cargo de secretário de Relações Institucionais na gestão municipal. Um posto estratégico, de visibilidade, de articulação. Em cidades do interior, a imagem da família ainda pesa muito. A figura da esposa, dos filhos, a aparência de estabilidade, tudo isso compõe o cenário público. E quando essa imagem começa a ruir, o impacto não é apenas doméstico, é também político. Depois da tragédia, iniciou-se algo que muitos chamam de linchamento virtual. Comentários agressivos, acusações, julgamentos morais lançados sem freio. Pessoas que se dizem defensoras de valores passaram a direcionar a culpa para Sara, como se ela tivesse provocado o impossível, como se a responsabilidade não fosse exclusivamente de quem tomou a última decisão. É importante entender uma coisa: conflitos conjugais existem, separações existem, erros existem. O que não pode existir é a transferência de culpa para alguém que já perdeu tudo. Sara perdeu os 2 filhos, perdeu o companheiro, perdeu a privacidade. E agora enfrenta a memória eterna do que aconteceu.
porque, diferente de quem comenta atrás de uma tela, ela vai conviver com essa dor todos os dias. O ritual de despedida é sagrado para muitas pessoas. É o momento de olhar uma última vez, de tentar aceitar o impossível. Interferir nisso com ameaças ou hostilidade ultrapassa qualquer limite de humanidade. E existe algo ainda mais cruel. Ninguém vai deixar que ela esqueça. Sempre haverá alguém relembrando. Sempre haverá alguém apontando. Como se a dor dela não fosse suficiente. Mas é preciso dizer o óbvio que muitos evitam. A decisão foi individual. O ato partiu de uma única pessoa. A escolha extrema foi feita por quem não soube lidar com rejeição, frustração ou conflito. Transferir essa responsabilidade é distorcer os fatos. Enquanto Itumbiara tenta seguir sua rotina, a história continua ecoando. Novos detalhes devem surgir. Investigações, bastidores, análises sobre o perfil de Thales e sobre como tudo chegou a esse ponto. Mas no centro de tudo está uma mulher que ficou sozinha. Sozinha com lembranças, sozinha com o silêncio da casa, sozinha com o peso de ser julgada por pessoas que nunca viveram um minuto da sua realidade. Depois que as câmeras foram desligadas e os portais diminuíram a intensidade das manchetes, ficou o silêncio. Um silêncio pesado. Aquele tipo de silêncio que ecoa dentro das paredes de uma casa vazia. Porque tragédias como essa não acabam quando o assunto deixa de ser tendência. Elas continuam na memória. Continuam nos quartos que não serão mais usados. Continuam nos brinquedos que ficaram. Em Itumbiara, o caso ainda divide opiniões. Há quem tente entender. Há quem prefira apontar culpados além do responsável direto. E há também aqueles que transformaram dor em espetáculo. Nas redes sociais, comentários seguem circulando. Teorias, julgamentos, interpretações sobre o que teria levado Thales Araújo a cometer um ato tão extremo. Fala-se sobre crise conjugal, sobre orgulho ferido, sobre rejeição, sobre possível exposição. Mas nada disso altera um fato essencial. A decisão foi individual. Ele ocupava um cargo público relevante, tinha visibilidade, estava inserido em um contexto político delicado, ligado diretamente à gestão de Dion Araújo. A pressão existia? Talvez. O desgaste no casamento existia? Ao que tudo indica, sim. Mas nenhuma pressão justifica ultrapassar o limite da humanidade. O que também chama a atenção é a rapidez com que parte da opinião pública buscou um motivo confortável, algo que pudesse explicar o inexplicável. Quando surgiram especulações sobre a vida íntima de Sara Tinoco Araújo, muitos se apegaram a isso como se fosse a chave da história. Como se um possível erro conjugal, ainda não confirmado oficialmente, pudesse servir como gatilho automático para tudo o que aconteceu. Só que a realidade é mais complexa. Relacionamentos acabam, pessoas se afastam, casamentos enfrentam crises. Isso faz parte da experiência humana. O que não pode fazer parte é transformar frustração em destruição. E aqui entra outro ponto delicado: o julgamento moral seletivo. Sara passou de vítima a alvo, de mãe enlutada a personagem central de ataques virtuais. Como se o sofrimento dela precisasse ser medido, analisado, questionado. Ela perdeu os 2 filhos. Isso, por si só, já é uma dor impossível de dimensionar. Especialistas costumam dizer que a perda de um filho rompe uma ordem natural da vida. É algo que fere o psicológico de maneira profunda e permanente. Agora imagine perder 2, no mesmo episódio, de forma violenta, e ainda enfrentar hostilidade durante a despedida. Relatos apontam que no velório houve tensão, comentários atravessados, olhares acusatórios. A atmosfera, que já era de luto, tornou-se ainda mais pesada. O prefeito teria passado mal diante da situação, tamanha a carga emocional. O ritual de despedida deveria ser um momento de recolhimento, de respeito, de silêncio,
Mas até isso foi contaminado por julgamentos. Enquanto isso, a cidade tenta retomar a rotina. O comércio abre, as escolas funcionam, a política segue seu curso. Mas existe uma marca que não será apagada tão cedo. Esse caso também reacende discussões maiores sobre violência dentro do ambiente familiar, sobre a dificuldade de lidar com separações, sobre a incapacidade de aceitar o fim de um relacionamento. Em muitos episódios semelhantes pelo país, o padrão se repete: controle, ciúme, sentimento de posse. Quando a relação não atende mais às expectativas de uma das partes, a reação pode se tornar imprevisível. E é nesse ponto que a sociedade precisa refletir. Não sobre boatos, não sobre vídeos, mas sobre responsabilidade emocional. Porque quando alguém decide transformar dor em vingança, todos ao redor pagam o preço. E no centro de tudo isso permanece Sarah, não como personagem de uma polêmica, mas como mãe, como mulher, como alguém que agora terá que reconstruir a própria vida sob os olhos atentos e muitas vezes cruéis da opinião pública. Ela não poderá apagar o passado, não poderá silenciar as lembranças, e provavelmente terá que conviver por muito tempo com comentários que insistem em reabrir feridas. Essa é uma daquelas histórias que nos obrigam a encarar uma realidade dura. Nem toda tragédia tem uma explicação simples. Nem todo sofrimento pode ser colocado em uma narrativa confortável. O que aconteceu em Itumbiara deixa um alerta sobre como lidamos com conflitos, sobre como julgamos rapidamente e sobre como a internet pode amplificar ainda mais a dor de quem já perdeu tudo. A história continua sendo investigada. Novos detalhes ainda podem surgir. Mas uma coisa já é certa: nada trará aquelas crianças de volta. E talvez o mínimo que se possa fazer agora seja permitir que quem ficou tente, ao menos, respirar em paz. Se você acompanha esse tipo de conteúdo aqui no canal, é porque entende que casos reais não são apenas manchetes, são vidas reais. Então eu peço uma coisa simples: reflita antes de compartilhar ódio. Reflita antes de apontar o dedo. Porque por trás de cada caso existem pessoas tentando sobreviver ao pior dia de suas vidas. Se você quer continuar acompanhando as atualizações desse e de outros casos reais, se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e deixa seu like para fortalecer o conteúdo.